Olá, eu sou a professora Elisandra André Maranhão, sou uma das professoras assistentes da disciplina Conteúdos e Didática da Alfabetização e a gente vai falar um pouco hoje sobre o sistema ortográfico, um dos conteúdos dessa disciplina. Nós vamos aproveitar o momento para apresentar este conteúdo a partir de um novo recurso tecnológico que vai ser o uso da lousa digital e que vai proporcionar para a gente uma melhor interatividade com o conteúdo aqui exposto. Tá? Vamos aproveitar falar desta lousa, porque também é uma semana que a gente vai abordar os recursos tecnológicos dentro do contexto da educação e ela vai nos ajudar então no conteúdo apresentado. Vamos lá? Como eu disse, a gente vai falar sobre o sistema ortográfico, né? E para a gente falar um pouquinho sobre o sistema ortográfico, a gente precisa muito falar sobre os conteúdos que são abordados hoje dentro do contexto da alfabetização. A gente sabe que hoje as crianças em processo de alfabetização encontram bastante dificuldades na leitura e na escrita, sobretudo na escrita nos momentos de escrever palavras que têm letras diferenciadas, sons diferenciados, e é isso que a gente vai abordar um pouquinho, tá? Quando a gente fala hoje de conteúdo de sistema ortográfico, nós estamos falando de um contexto que envolve tanto o professor quanto o aluno dentro de sala de aula, dentro desse processo de alfabetização, tá? E muitas vezes o nosso professor pode se deparar com situações do tipo que a gente está colocando aqui. Por exemplo, quando a gente tem um alfabetizando, que nós chamamos alfabetizando crítico e observador, ele pode questionar este professor de várias formas, né? Uma delas, por exemplo, é quando a gente utiliza perguntas do tipo: professor, se eu falo mato e não mato, por que é errado eu escrever mato? Se eu falo pau e sal, falam igualzinho, por que se escrevem pau e sal? Tá? Então, essas diferenças entre sons, letras, muitas vezes fazem uma confusão na cabeça do alfabetizando, e isso, se o professor não estiver preparado para colocar em prática o conhecimento e fazer com que o aluno se envolva nesse conhecimento e saiba o porquê que ele escreve de um jeito e fala de outro e vice-versa, fica bastante complicado o processo de alfabetização, tá? Geralmente nós encontramos em sala de aula o professor dando explicações do tipo, né? Se a gente que fala errado, porque o certo é falar mato e sal, né? Muitas vezes a gente até vê o professor gesticulando, né, a própria língua, sal, né? Fica até bastante artificial na hora que o aluno vai escrever, na hora que o aluno escuta e tiver que escrever sob ditado, né? Então, se o professor não estiver preparado para este tipo de situação, a gente realmente acaba tendo respostas incorretas e o aluno acaba sendo secundado a uma situação que, na verdade, não é aquilo que é a realidade que ele vive no processo de alfabetização, né? Então, uma resposta correta, né, seria, então, no fim das palavras é a letra O que transcreve o som U, né? Geralmente a gente transcreve esse O de mato, a gente não fala mato, a gente fala mato, né? Em relação ao fim de sílaba, ocorreu na região onde vivemos uma mudança de pronúncia do L e por isso pronunciamos como U essa partezinha da palavra. É por isso que dizemos sal, né? Naturalmente, e não sal, tá?
Mas preste atenção, nós falamos saleiro. Quando envolve um trabalho de sistema ortográfico, o aluno precisa saber que a nossa língua portuguesa, o nosso sistema alfabético, envolve vários tipos de relações. E as principais são relações de um para um, que nós chamamos biunívocas, onde a gente encontra cada letra com o seu som, cada som com a sua letra. Então, a gente acaba percebendo que dentro do nosso alfabeto nós temos as letras, né? P, B, T, D, F, V e A. Se vocês forem observar, todas elas, em todos os momentos que as utilizamos, nós temos sempre o mesmo som para cada uma dessas letras, tá? Porém, nós também temos relações de múltiplas representações, tá? Que são isso? São representações onde a gente encontra um som para várias letras ou vice-versa, uma letra para vários sons, um fonema para vários grafemas e um grafema para vários fonemas, ok? São essas representações que acabam dificultando o processo de aprendizagem dos nossos alunos. E o professor precisa estar consciente disso, que existem essas relações, essas diferentes relações, e precisa se passar para o aluno essas diferentes relações. O aluno precisa ser consciente dessas relações. Quando a gente observa que o aluno acaba se fixando nessa única relação que nós chamamos de relação biunívoca, onde ele imagina que o nosso processo de alfabetização, que o nosso alfabeto se vincula somente a um som e a uma letra e vice-versa, a gente começa a observar vários erros de leitura do tipo, né? Pronúncia artificial das palavras. Então, ele lê mato ao invés de mato, né? O aluno pode estar sendo secundado a acreditar ingenuamente ser essa pronúncia fictícia a certa da língua. Por quê? Porque ele, na verdade, ele acaba não tendo a noção de que existe essa diferença na oralidade e na escrita, tá? Outro erro, né, um erro típico da escrita, né, quando a gente mantém essa relação de fixação biunívoca, né, transcrição de todos os sons pelas suas letras correspondentes em seu valor fonético mais típico. Exemplo, né, ele escreve pato para pato. Isso é muito comum na escrita da criança quando ela está iniciando. Ao invés de escrever pato, ela escreve pato, porque ela escreve aquilo que ela fala, tá? Esse é um dos erros bastante comuns. E aí a gente percebe com tudo isso que o nosso português ele apresenta uma ortografia mais transparente no sentido do grafema para o fonema do que do fonema para o grafema, tá? Há poucas ocorrências em que um mesmo grafema tem mais de uma realização fonêmica, né? Então a gente percebe, por exemplo, no exemplo aqui, que o R de início e de meio, a gente tem diferenças do tipo carro, carro, tá? Esse som, tá? Barata, essa é uma diferença, tá? Então a gente percebe muitas diferenças nesse sentido. E o maior número de fonemas com várias representações gráficas, né? Por exemplo, se a gente tem o som de s, né? A gente pode encontrar na nossa língua portuguesa várias letras que podem representar este mesmo som, do tipo o S, o dois S's, o SC, o C, o C cedilha, o X ou o XC, tá? Por conta disso é que a gente percebe que essa dissociação entre a relação fonema-grafema justifica a facilidade de leitura em comparação à escrita. É muito mais fácil ler do que escrever. Por isso que a gente encontra muitos erros na escrita da criança do que, na verdade, quando ela vai ler, tá? E aí, eu apresento aqui para vocês
alguns dos principais erros que a gente encontra no processo de alfabetização dos nossos alunos dentro de sala de aula, tá? Eu estou pegando como referência um autor aqui bastante conhecido na área de linguística, tá? O Zorzi, de 1999, e ele apresenta esses vários erros que ele considera como desortografias, tá? E apresenta também algumas estratégias que vocês podem utilizar para esses erros dentro da sala de aula com seus alunos. É o que a gente vai colocar aqui. Na verdade, ele apresenta uma classificação de 10 erros, tá? Numa sequência, numa ordem, tá? Eu aqui vou apresentar para vocês apenas 5 dos principais erros que a gente encontra com as crianças dentro de sala de aula. E depois vocês poderão observar esses erros, todos esses erros, acessando então os slides que estarão presentes para vocês no material de apoio, ok? Bom, o principal erro, e vocês percebem aqui que é o nosso primeiro erro encontrado e que é, na verdade, o mais difícil para a criança, e não só para a criança, vale lembrar isso, mas também para os adultos. Temos hoje adultos escrevendo com bastante dificuldade, muitas vezes não sabe se a palavra se escreve com S, com C cedilha, com X e assim por diante. Então vocês percebam que não é só a criança que passa por essa dificuldade, tá? E vale lembrar que esse tipo de erro, né, que a gente chama aqui de representações múltiplas, onde a gente geralmente observa um som para várias letras, né? Lembra que eu disse para vocês que é muito mais difícil escrever do que ler, então essas ocorrências de erros de relações de múltipla escolha, elas acontecem muito mais na escrita do que na leitura. Então hoje em dia é muito difícil você deixar de encontrar um errinho que seja dentro do contexto das escritas espontâneas, tanto de crianças quanto de adultos. Se de adulto já é difícil, imagina de crianças que estão em processo de alfabetização, né? Então, uma das estratégias que a gente observa para esse tipo de trabalho são estratégias que envolvem a percepção e a atenção, tá? Principalmente, e também o trabalho de memória de trabalho, tá? Para a gente trabalhar a percepção e a atenção, nós geralmente trabalhamos com o que nós chamamos de método de pesquisa, tá? E com o estabelecimento da memória de trabalho, só comentando o que é memória de trabalho é, na verdade, aquele momento, aquela memória de curto prazo estabelecido pela criança, né? Então, ela é, na verdade, uma memória visual e auditiva, né, que o aluno estabelece naquele determinado momento para que ele possa entender o que ele está aprendendo. O processo, para quem não sabe, o processo de aprendizagem, né, o estabelecimento de um sistema ortográfico deste tipo de relações múltiplas, ele só acontece pelo uso frequente da leitura e da escrita, né? Principalmente essas dificuldades que a gente encontra de escrita, de relação entre som e letra, né? Um som para várias letras, uma letra para vários sons. Esse estabelecimento de sistema ortográfico, ele só é permitido se a criança fizer o uso frequente, tanto da leitura quanto da escrita. Tá? Quanto mais se lê, principalmente, melhor se escreve. Por isso que a gente incentiva tanto as crianças hoje a leitura de livros, leitura de revistas, leitura de jornais, os vários gêneros textuais, tá bom? Então, geralmente quando a gente trabalha com percepção e atenção, nós trabalhamos com método de pesquisa, e quando a gente trabalha com a memória de trabalho, né, a gente estabelece por meio da frequência de uso e vivência, ou seja, de leitura, de escrita sob ditado, de cópia, produção e reprodução de histórias, reprodução de seus próprios textos e assim por diante, tá?
Vamos entender um pouquinho melhor o que é o método de pesquisa. Bom, o método de pesquisa, geralmente, ele acontece pelo trabalho que o professor desenvolve no dia a dia, tá? Ele não é, geralmente, um trabalho isolado, ele é um trabalho realizado a partir de um contexto, tá? Geralmente, o contexto que a gente propõe é um contexto onde a criança já tenha como base toda a leitura, todo o contato de um material escrito, de um material impresso. Pode ser um texto, uma poesia, um texto jornalístico, os vários gêneros textuais, assim por diante, tá? Quando nós trabalhamos com uma letra para vários sons, nós estamos dando o exemplo aqui da letra L, a gente geralmente faz uma verificação, tá? Então, vamos verificar que som esta letra tem. É uma pergunta que pode ser inicial para este desenvolvimento de trabalho, tá? O professor, então, pergunta ao aluno, vamos verificar que sons esta letra tem. Em lua e em sala, ela tem um som, mas em sol e em papel, ela tem outro. A partir desse contexto, então se propõe ao aluno procurar em revistas, em materiais impressos, que ele possa manipular, recortar, colar palavras que tenham este mesmo contexto. E aí, dividir estas palavras, né, dentro de um contexto sonoro e dentro de um contexto visual, né? Então, nós temos lá palavras com lua. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos ver. Então, eu teria uma cartolina, né, dividida ao meio, onde de um lado nós teríamos a palavra lua e a palavra sol. A partir do momento em que as crianças acabam procurando palavras com a letra L, elas vão dividir essas palavras nessas cartolinas, dependendo da sonorização, tá bom? Do contexto. Aí, lua no início, sol no final. Tá? Muitas vezes vocês vão observar que as crianças vão até identificar que sol acaba tendo o mesmo som que o U, tá? Enquanto que lua, palavras que iniciam com a letra L, acabam não tendo esta mesma sonorização. Bom, nós trabalhamos então com o método de pesquisa, com uma letra para vários sons. E o contrário disso, né? Um som para várias letras, tá? A gente observa, por exemplo, neste exemplo, né, do som K, tá? Que perguntas do tipo, que letras servem para representar o som de K, tá? A letra C, vamos destacar aqui, a letra C. Se estiver na frente de A ou U, como em casa, come e bicudo. E o dígrafo QU, se estiver diante de E e I, como em pequeno, esquina, e aí a gente recorta e cola como a gente fez na de cima, na anterior. A mesma coisa, né? Nós colocamos lá as palavras em cima para que o aluno recorte e procure por isso. Só dando como exemplo, se vocês observarem lá, nós temos pequeno e bicudo. A palavra pequeno e a palavra bicudo, tá? Quando as crianças começarem a recortar essas palavras, elas vão colar as palavras nestes espaços, e aí uma das coisas que vocês podem observar é que elas vão procurar palavras que tenham
a letra C. E aqui pode aparecer o quê? A palavra cebola, por exemplo, né? Mas a palavra cebola envolve uma sonorização que não é aquela que a gente está procurando. Nós estamos procurando uma sonorização k, enquanto que cebola, o C aqui tem o som de S, né? Então, essas diferenças de representações acabam aparecendo de uma forma bem espontânea e natural, onde o professor pode ir trabalhando essas diferenciações e pode ir modificando o seu trabalho conforme elas forem aparecendo. Tá? Então, o professor não precisa ficar engessado em uma determinada proposta, basta ele saber aquilo que ele está fazendo, basta ele entender qual é o processo de representações que a gente tem no nosso alfabeto e expor isso para a criança. Okay? Nós temos também outros erros bastante comuns que a gente vai acabar citando só, né? E aí vocês vão então ter acesso a esses slides e procurar nesses slides o que é cada um desses erros e as estratégias que são propostas. As estratégias estão bem explicativas, então não há necessidade de eu ficar explicando todas elas. Mas só para vocês saberem, os principais erros, os 5 principais erros que a gente encontra foram, né, o primeiro de representações múltiplas, o segundo que são os erros de apoio na oralidade. Esses erros de apoio na oralidade é muito comum, são aquelas crianças que a gente observa muito escrevendo mato, pato, né, do jeito que fala, tá? Além da oralidade, nós temos também um terceiro erro, que são as omissões de letras, que são bastante comuns observar, tá? Temos também a junção e separação, né? Crianças que escrevem blocos de palavras, tá? É muito comum a gente observar isso. Crianças que juntam tudo ou que separam em lugares diferentes na hora que escrevem, tá? Nós temos também um quinto erro que é muito comum, que é a confusão entre an e ão, tá? Esses são os 5 principais erros que a gente encontra no contexto do sistema ortográfico. Nós temos ainda mais 5 tipos de erros que vocês poderão então consultar nos slides. O conteúdo passado é bem superficial, vocês vão poder ter mais contato com os slides, né, e aí ter um pouquinho mais de conteúdo nesses slides, mas aqui é só uma pequena introdução. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho deste contexto e fica para uma próxima o nosso encontro.